Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O ciclone que passa pelo sul do Brasil provoca estragos e uma morte. Um idoso foi atingido por uma árvore dentro de casa, no Rio Grande do Sul. No Paraná, a vazão das cataratas do Iguaçu subiu 6 vezes acima do normal. As polícias do DF e de Goiás prendem 8 policiais militares suspeitos de duplo homicídio no Distrito Federal. E ainda o Campeonato Brasileiro de Acrobacias Aéreas no interior de São Paulo. Quinta-feira, dia 13 de julho, agora no Brasil TV. O ciclone extratropical que atinge principalmente o sul do país provocou uma morte e deixou um rastro de destruição. Os 3 estados da região registraram fortes rajadas de vento, queda de árvores e enchentes. As fortes chuvas e as rajadas de vento, que chegaram a 146 km por hora durante a madrugada, causaram estragos em pelo menos 47 cidades gaúchas. Em Rio Grande, no sul do estado, um idoso morreu. Ele estava dentro de casa quando uma árvore caiu sobre a residência dele. Na Serra Gaúcha, o ciclone causou quedas de árvores, destelhamentos e interdições em rodovias. Pontes ficaram embaixo d'água, como a que liga o município de Guaporé a Antagorda. Na região metropolitana de Porto Alegre, o nível do rio Caí subiu bastante e invadiu parte das ruas. Em Tramandaí, no litoral norte, a ventania forte derrubou a estrutura montada para um evento, que foi cancelado. A rede estadual, assim como prefeituras e universidades, suspenderam as aulas nesta quinta-feira. Além disso, 11 rodovias tiveram algum tipo de bloqueio aqui no Rio Grande do Sul. No sul de Santa Catarina, a Defesa Civil registrou ventos de até 157 km por hora. Mais de 300 mil imóveis estão sem energia no estado. E depois de quase 24 horas, o Aeroporto Internacional de Florianópolis voltou a operar. Funcionários da companhia aérea passaram a noite na pista para conseguir retirar o avião que derrapou ontem. Oi, Marcele. Em Santa Catarina, os ventos fortes e as chuvas atingiram várias regiões do estado. Este flagrante é de ontem à noite aqui em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. O vento de 90 km por hora desequilibrou este motociclista, que quase foi atingido por uma placa. Pelos bairros, muitas árvores e postes caídos. Também por causa do ciclone, o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes está fechado. Em Siderópolis, no sul do estado, a velocidade dos ventos chegou a 157 km por hora. Em Florianópolis, o avião que derrapou ontem na pista molhada no Aeroporto Internacional Hercílio Luz foi removido nesta manhã. Na sequência, funcionários da concessionária Floripa Airport consertaram um trecho da pista que afundou. O aeroporto de Florianópolis foi reaberto cerca de 1 hora depois. Foram cerca de 24 horas, sem pousos e decolagens. Gabriel Guimarães, para o Brasil TV. A passagem desse ciclone causou estragos até em São Paulo. O vendaval chegou mais cedo e em poucas horas teve muita destruição. Em São Miguel Arcanjo, no interior, os ventos chegaram a 81 km por hora, segundo a Defesa Civil Estadual. O órgão disse que até sábado a ventania pode chegar a 90 km por hora. O barulho da placa batendo mostra a força do vento. Essa ventania não passou despercebida na casa do Jocelino. Que ventou demais, né? Porque eu moro aqui pertinho, aqui do lado, e deixei a janela aberta, né? Sempre eu deixo a janela aberta e ela bateu muito forte a janela, né? Ventava demais, né? Quando eu acordei, já via o trânsito fechado, os ônibus passando. Eu digo, aconteceu alguma coisa. A Euzélia chegou a ouvir o assobio nas janelas. A gente fica com medo, né? Porque pensa, pode cair uma árvore, né? E em cima da casa da gente, então a gente fica com receio. Com os fortes ventos durante a madrugada, cenas como essa daqui da Rua Lava Pés, no centro, se repetiram em vários pontos da cidade. Desde o começo da madrugada, o Corpo de Bombeiros recebeu quase 20 chamados para queda de árvores. O Fábio, que mora na Rua Lava Pés, ficou surpreso. Eu nunca vi uma árvore desse jeito cair bem aqui na avenida ainda, porque bem movimentado, caía mais aqui na pracinha, umas árvores pequenas, mas não essa árvore desse tamanho. No Campo Belo, o vento levou parte do telhado dessa casa. Na Zona Leste, hoje cedo, as equipes trabalhavam na poda desta árvore.
Parte dela caiu bem pertinho das casas no Parque São Lucas. Segundo a Defesa Civil, nos próximos dias, os ventos podem chegar a 90 km por hora em vários pontos do estado. Todos esses estragos que mostramos na reportagem não deixaram vítimas na capital, mas a Defesa Civil de São Paulo, do estado, informou que uma árvore caiu hoje cedo em cima de um carro em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O acidente deixou uma mulher de 24 anos ferida. Ela teve uma parada cardíaca e foi encaminhada para um hospital da região. Até o fim da tarde, foram contabilizadas em São Paulo 2 mortes, uma em Itanhaém e outra em São José dos Campos. Na Baixada Santista, as rajadas de vento chegaram a 89 km por hora, isso de madrugada. No Porto de Santos, o maior do país, a entrada e a saída de navios foi suspensa às 9 da manhã. A travessia de Balsas, entre Santos e Guarujá, também parou por 1 hora no começo da manhã. Com a chuva dos últimos dias no sul do país, o volume de água nas cataratas do Iguaçu, no Paraná, se multiplicou. Quem mostra essa vazão para a gente é o Maurício Freire. Agora pela manhã, a vazão aqui nas cataratas do Iguaçu passou dos 9 milhões de litros de água por segundo. A média normal é de 1,5 milhão. Esse volume representa cerca de 6 vezes mais do que a média considerada normal. Essa vazão é resultado da chuvarada registrada nos últimos dias em todo o Paraná. E por causa desse volume da água do lado argentino das cataratas, a principal passarela do parque precisou ser interditada para os visitantes. Aqui do lado brasileiro, o passeio segue normalmente. Você vê aí a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo, que está lotada. Os turistas estão aproveitando desse espetáculo com essa quantidade de água. Não dá nem para enxergar direito. É muita água, né? Muita água, muito lindo, muito lindo. A natureza é maravilhosa. Deus está de parabéns. Imaginava chegar aqui e ver tanta água assim? Não. A gente vê de longe, não tem noção, né? De como é lindo. Olha, muito bom, apesar do friozinho, mas a quantidade de água e o espetáculo realmente está demais. E olha, só nesse mês de julho já passaram aqui pelo Parque Nacional do Iguaçu 52.329 turistas de 66 países diferentes. Entre os brasileiros, visitantes dos 26 estados e do Distrito Federal já circularam por aqui para aproveitar dessa maravilha. A expectativa do Parque Nacional é fechar o mês de julho com cerca de 200 mil turistas. Muita gente vindo para cá de férias e aproveitando as cataratas do Iguaçu. É uma oportunidade única de ver essa maravilha tão cheia assim. Agora é importante o visitante trazer capa de chuva, porque uma coisa é certa, o turista aqui vai se molhar. No Maranhão, quase 80% da população vive em situação de insegurança alimentar, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. E para pelo menos 30% da população, a situação é grave. As famílias não têm o que comer. Aqui no Maranhão, 77% da população vive em situação de insegurança alimentar, que é quando uma pessoa tem dificuldade para ter acesso à comida. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do estado. Esse levantamento é dividido em 3 segmentos. O primeiro deles é a insegurança alimentar leve, que é quando uma família tem medo de passar fome num futuro próximo por dificuldade de comprar alimentos. 26% da população aqui no estado está nessa situação. O segundo é a moderada, com 21,2%, que é quando a família encontra alguma restrição para comprar alimentos e precisa então dividir os alimentos de uma maneira que ele não é suficiente para atender a demanda da família. As situações mais preocupantes estão relacionadas à insegurança alimentar grave, que representa 29,9% das famílias aqui do estado, que são famílias que realmente não têm acesso algum à alimentação. São pessoas que agora estão passando fome. Na tentativa de solucionar esse problema, por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social informou que realiza trabalhos voltados para a promoção da segurança alimentar. Geice Gomes para o Brasil TV.
8 policiais militares do Distrito Federal e Goiás foram presos hoje de manhã durante uma operação que investiga a participação deles no assassinato de 2 pessoas no Distrito Federal. O crime foi em 2021. O Renan Gouveia tem os detalhes da operação. Olha só, 7 policiais militares daqui de Goiás e também um policial militar aposentado do Distrito Federal foram presos. Os 8 são suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio que foi registrado em fevereiro de 2021. Dá só uma olhada nas imagens, porque essas imagens, elas são do dia do crime, que mostram a ação do suspeito. O casal estacionava o carro, os criminosos, eles chegam e efetuam vários disparos. De acordo com a Polícia Civil, os agentes atiraram mais de 30 vezes. O que impressiona é que toda essa ação durou menos de 1 minuto e foi à luz do dia. As vítimas são Tiago Neto, de 24 anos, e Thalita Mendonça, de 23. Segundo a polícia, Tiago estava envolvido com o tráfico de drogas e com uma morte aqui no interior de Goiás, o que teria motivado o crime. Thalita era namorada dele e não tinha passagens pela polícia. Durante a operação, a Polícia Civil do Distrito Federal e de Goiás fizeram buscas em 25 endereços ligados aos suspeitos. As buscas e as prisões foram no Distrito Federal, Lusiânia, Valparaíso, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. Todos os presos foram encaminhados para cá, para a Corregedoria da Polícia Militar em Goiânia. E a Polícia Militar informou que ela vai investigar todas essas denúncias. Renan Gouveia, para o Brasil TV. Em Salvador, uma estudante de enfermagem de 21 anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida. Ela voltava da universidade. Olá, a polícia da Bahia montou uma operação para tentar identificar os traficantes envolvidos no tiroteio que terminou na morte da estudante Camila Silva dos Santos, de 21 anos, aqui em Salvador. O tiroteio aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas da capital baiana. Imagens de uma câmera de segurança mostram quando a estudante com outros 2 colegas tenta fugir do tiroteio, mas ela acaba sendo atingida por um disparo e cai na calçada. Ela foi socorrida por um motorista que passava na hora, levada para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia acredita que o tiroteio aconteceu durante um confronto entre facções criminosas rivais que disputam o controle do tráfico em uma região central de Salvador, bem perto de bairros nobres. De Salvador, Felipe Costa, para o Brasil TV. A venda e o uso de linhas cortantes para pipas, como a chilena e a com cerol, é proibida. Mas mesmo assim tem muita gente vendendo ilegalmente pela internet. E só tem gente que vende porque tem gente que usa. E isso não é brincadeira, é crime e mata. Linha preparada. É assim que as linhas cortantes, usadas em pipas, são comercializadas de forma ilegal na internet. Os clientes que fizeram a compra comentaram: ótima, corta bem, a linha é um arame. Esse outro vendedor anuncia a venda de linhas do Chile, fazendo alusão à linha chilena. O comprador comenta: linha muito boa, rapaziada. Só hoje cortei 11 pipas com essa linha. Esse outro anúncio diz que a linha é dente de tubarão. O próprio vendedor aparece com os dedos cortados, enfaixados. A linha chilena é uma linha cortante que usa óxido de alumínio e pó de quartzo, tão perigosa quanto a linha com cerol, que usa pó de vidro. Esse vídeo que está circulando na internet mostra o tamanho do perigo. A lataria do carro chegou a ser cortada por um desses tipos de linha. O Ivandro quase perdeu a visão por causa de alguém que estava usando uma das 2 linhas. Eu estava na linha amarela com passageiro e de repente linha de pipa na minha cara, desespero, sangue e o passageiro me ajudando, tentando tirar a linha. A linha cortou o nariz e a têmpora do Evandro, que estava com o capacete aberto. Só vi já o corte já. Começou a sair sangue, jorrando em cima do tanque da moto. Levei 7 pontos. O Bom Dia Rio mostrou que o uso das linhas pode terminar em tragédia. A Suzana perdeu o marido, atingido no pescoço por uma linha chilena. Ela estava na garupa da moto com ele. Para mim está sendo muito difícil porque eu fiquei sozinha de uma hora para outra. E eu só tenho que aceitar. Só que dói tanto.
A venda e o uso de qualquer tipo de linha cortante, como o cerol e a linha chilena, são considerados crime e proibidos por lei. A detenção para quem usa esse tipo de linha pode variar de 3 meses a 1 ano. Aqui no estado, a multa para quem vende pode chegar a R$17 mil em caso de reincidência. A concentração de linhas cortantes pode ser vista em diferentes lugares, entre eles praias como a do Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes. Campeonatos noturnos de pipa têm acontecido com frequência na praia da Zona Oeste, com um dia marcado em grupos de mensagens. Na semana passada eu cortei o pé, tive um corte profundo no pé com a linha chilena na areia. Eu estava correndo, fazendo meu exercício e a gente não enxerga a linha, né? E aí eu tive esse corte no pé, foi bem desagradável. Na segunda-feira, a prefeitura interrompeu um festival de pipas que acontecia na região. No evento, irregular, 386 pipas e 84 carretilhas com linhas chilenas e material cortante foram apreendidos. Esse outro vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o que fica para trás, na areia, depois desses campeonatos. Isso que estão fazendo na Praia do Recreio é um crime ambiental. Fiquei assustado. A praia está completamente coberta por linhas de pipa cheias de cerol. Enquanto eu fazia a limpeza, algumas pessoas vieram falar comigo que já tinham se cortado com as linhas. Aqui nessa praia sempre tem muita tartaruga. Imagina o estrago que esse monte de linha pode fazer para esses animais. O programa Linha Verde do Disque Denúncia recebeu 153 denúncias de linha chilena e com cerol até junho nesse ano. Em todo o ano passado, foram 347 denúncias. Para quem frequenta ou trabalha na praia, o serviço é dobrado. É um lixo, né? Tipo, muita linha, muito resto de pipas, que é uma coisa que não é permitida, é um risco para todos nós, né? Mas, infelizmente, temos que lidar com essa situação. Nós passa, né, corta o pé porque não vê, né, fica enrolado na areia. Aí quando nós pensamos que não, aí corta o pé. Aí o jeito é catar também, né, ajudar. É um absurdo, é preciso ter conscientização. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Rio disse que investiga a venda de linha chilena em várias regiões do estado e que faz diligências para reprimir o comércio desse tipo de material. A seguir, o encontro de produtores de café no Acre com empresários do setor de distribuição. Daqui a pouquinho a gente te conta, não saia daí. Produtores de café do Acre e representantes da indústria e instituições financeiras participam da primeira rodada de negócios e crédito no estado do Acre. Além da troca de experiências, os produtores puderam negociar diretamente com a indústria, sem a figura de um intermediário. Antes do café sair assim, quentinho, existe todo um processo. É a colheita, a secagem, a pilagem, aí depois ele passa pela questão da torrefação. Depois de torrado, o grão de café é moído, embalado e aí sim, chega à mesa do consumidor. A Regina é produtora de café em Acrelândia, no ramal Granada. Ela participou de uma rodada de negócios no Sebrae para divulgar o produto. E a partir desse evento aqui, ele cria oportunidade para que a gente trate o nosso negócio como uma empresa, que é, de fato, uma empresa, né? A primeira rodada de negócios e crédito do café reuniu produtores, representantes da indústria e instituições financeiras. 20 produtores estiveram no evento, entre eles o seu Vanderlei, também de Acrelândia. Ele foi o primeiro produtor a trazer o café clonal para o Acre. Fui fazer um passeio no Espírito Santo, cheguei lá, vi os cafés clonal que tinha lá e o nosso café aqui, que era seminal, muito inferior do deles, né? Aí eu falei, não, eu vou levar esse café. Aí peguei e trouxemos. Produtores de Acrelândia, Brasileia e Assis Brasil participaram da rodada de negócios e crédito. O principal objetivo do evento é a negociação do produtor diretamente com a indústria, sem a figura de um intermediário. Porque antigamente a gente não conseguia negociar com os torradores, a gente negociava com os picaretas passar para os torradores. Então era uma diferença muito grande de preço. Hoje não, hoje a gente já negocia com o próprio torrador, a própria pessoa que torra e moe, que a própria indústria. O Nilson é gerente de vendas de uma indústria de café que atua no estado. Ele diz que esse contato com os produtores é essencial para o setor.
ter esse contato com os produtores é a melhor coisa que existe para nós, é aquela ligação entre o produtor e o fabricante. A gente fica com contato bem, a gente fica conhecendo muitas pessoas, né? A gente conhece, mas nem todos. E muitos dos que estão aqui a gente já conhecia e tem uns que a gente ainda não conhecia. As instituições financeiras levaram informações para os produtores sobre possibilidades para melhorar o faturamento. Além de negócios, a gente conhecer um pouco mais dessa nova atividade, né, que no Acre ainda está se expandindo. Então a gente viu muita oportunidade, a gente viu muitas pessoas, né, trabalhando em prol de um bem comum. Tem grupos aqui que são formados, né, para poder gerar um cultivo maior do café. O Sebrae, responsável pela rodada de negócios, oferece também consultoria técnica especializada para os produtores. A ideia é promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do café na região. É uma satisfação muito grande a gente estar promovendo, colocando essas pessoas mais próximas umas das outras, né? Quem produz com quem comercializa, eliminando, né, aquela figura do atravessador e possibilitando um ganho, né, de renda maior para esses cafeicultores. Um macaco prego foi resgatado hoje pela manhã na beira da BR-222, no Maranhão. O Erisvaldo Santos conta pra gente. O resgate foi por volta das 10 horas da manhã de hoje. Um agente de saúde passava pela BR-222 a cerca de 3 quilômetros de Santa Inês quando avistou o animalzinho. Ele viu que o bicho, um macaco prego, estava ferido e um funcionário da prefeitura que passava pelo local também parou e os dois chamaram o corpo de bombeiros. Os bombeiros foram até o local, tentaram capturar o animal, mas ele estava muito assustado, arredio, mas mesmo assim, pelo comportamento dele, dava para ver que é um animal que é domesticado. A suspeita é que ele tenha caído de algum carro ou tenha fugido de alguma casa das proximidades. E os bombeiros vão avaliar. Se for domesticado e legalizado, será devolvido ao dono. Mas se não for legalizado, não pode ser devolvido ao dono e vai ser entregue ao IBAMA para que o IBAMA possa reabilitar, decidir se esse animal será reabilitado e devolvido à natureza ou se ele não pode mais ser devolvido à natureza. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Até sábado, muita gente vai estar olhando para o céu em Itápolis, no interior de São Paulo. A cidade está sediando pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Acrobacias Aéreas. O dia começou com aquele trato nas máquinas, limpando o vidro, o painel, completando o combustível. Afinal, a partir de hoje é para valer. O Campeonato Brasileiro de Acrobacia Aérea reúne os melhores de todo o país. Essa é a 10ª edição e conta com 23 participantes. O Lucas veio de Campinas. Ele compete na categoria avançada e é um dos mais jovens entre os pilotos, 19 anos. Mesmo de pouca idade, espero estar fazendo um voo competitivo junto com os outros participantes da minha categoria. Esse ano, minha expectativa é fazer voos consistentes, voos precisos, corrigir os erros dos treinos e melhorar nisso aí para ter bons resultados e participar do Campeonato Mundial. São 6 categorias nesse ano. Tem a básica, a intermediária, avançada. O voo com os planadores, que são esses aviões sem motor. Ele é rebocado por outra aeronave e lá em cima, depois de solto, conta apenas com o vento para se manter no ar e fazer as manobras. Uma categoria que exige muita técnica. Muita gente acha que é um negócio radical fazer manobra de avião, mas na verdade você tem que estar muito focado, calmo, você precisa estar com a cabeça muito focada, né? A gente aprende a voar, a gente aprende a fazer acrobacia, então não é maluquice, não é gente que é inexperiente, é treino e trabalho e foco e dedicação. Em terra, uma banca de juízes analisa cada piloto e dá as notas baseadas na execução das manobras e precisão dos movimentos. No final, cada categoria tem um vencedor, além do campeão geral, aquele que somou o maior número de pontos entre todos. A competição segue até sábado. Essa é a primeira vez que Itápolis está recebendo o evento, já que a cada ano o Comitê Brasileiro de Acrobacias realiza a etapa em um local em uma cidade diferente. Nesse ano, Itápolis foi escolhida por conta da infraestrutura aqui do Aeroclube. Já tiveram outros campeonatos aqui, não do CBA, mas o campeonato que eles organizaram, sempre tem show aéreo.
Então, quando eles se mostraram interessados, pra gente foi sensacional, na verdade, né? Porque é um lugar que já tem essa tradição, já tem a estrutura aqui é maravilhosa, e com o apoio de todos os nossos patrocinadores, inclusive de outras escolas que também incentivam a acrobacia, gente, inclusive de outras áreas fora da aviação apoiando, deu para viabilizar o campeonato aqui esse ano. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.